Bem-vindo, bem-vinda ao Escritor Pode, um podcast para quem vive e respira livros. Explore o mercado editorial com Lilian Cardoso e seus convidados. Aqui você encontra dicas práticas de marketing literário, novidades do mercado do livro e o principal, histórias inspiradoras de escritores nacionais. Toda semana um episódio novo para você. O Escritor Pode é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Escritor Pode, o seu podcast literário. O Escritor Pode é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Hoje o meu convidado vai dar uma aula para a gente e nessa aula, para quem gosta de filosofia, eu te garanto que o papo é muito bom. Bem-vindo, Paulo Monteiro, a mais um episódio aqui do Escritor Pode. Muito obrigado, Lilian. É um prazer estar aqui com você, né? Há muito tempo que a gente está para fazer essa conversa. Para fazer e conversa. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e tenho certeza que o nosso papo vai ser uma delícia. Ai, que bom. E a gente vai promover, né? Nós vamos promover aqui esse podcast para muita gente. Então, para você também que está ouvindo, que gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ouvir esse bate-papo, porque eu tenho esse convidado aqui, gente. O currículo do Paulo não é brincadeira. Paulo, conta pra gente, né? Você é mestre em comunicação e educação pela PUC, e aí tem um detalhe, não é a PUC do Chile, que a gente já acha isso super interessante, não por ser fora do Brasil, mas por conhecer, por ter acesso a outra cultura, isso é muito legal também, né? Você também tem faculdade em Barcelona, enfim, é uma carreira, e também tem cursos na área de filosofia, estudou também em Nova York. Paulo, se apresente, quem é o Paulo Monteiro da parte aí de estudo acadêmico e também quem é o Paulo Monteiro na vida pessoal, que é o autor, gente, desse livro que vai ser o tema do nosso podcast, Antimanual Filosófico para Pessoas Inquietas. Serve para mim, eu falei para ele que eu sou muito inquieta. Já dava para perceber. Para pessoas inquietas, vou levar para casa vou levar esse livro para casa. Para as pessoas inquietas com dogmas organizacionais. Gente, um lançamento da Maquinaria. Um beijo para Renata, para o Guter da Maquinaria. A capa tá linda. Para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, é claro, vai poder ver a capa. E para quem está no Spotify ou ouvindo o podcast numa dessas plataformas, depois corre para as livrarias online, para a Amazon e vai ver esse livro. Eu tenho certeza que você vai adorar esse projeto. Paulo, fala aí, Paulo. Se apresente, depois vamos mergulhar para dentro desse livro aqui. Vamos nessa. Bom, de uma maneira, né, sintética, eu sou carioca, né, nascido no Rio e cresci no Rio, mas muito inquieto, e essa minha inquietação acabou me levando a morar em outros países, né? Por isso que eu estudei na PUC do Rio, a minha graduação, mas depois eu fiz depois de uns anos eu fiz um bacharelado em filosofia, que aí foi em Nova York. Massa. E estudei, como você falou, estudei mestrado na Católica do Chile, né? Passei 2 anos lá em Santiago. E como você disse muito bem, a experiência multicultural é uma coisa muito, muito rica, né? Porque a gente começa a entender que as nossas verdades são discutíveis, né? Os nossos modelos mentais são limitados, são estreitos. Então... E muda conforme o ambiente, né? Exato. Então, cada cultura dessa tem a sua maneira de ver as coisas, né? de interpretá-las e tal. E o curso do bacharelado em filosofia acabou me ajudando, Lilian, a canalizar essa inquietação, digamos assim. Todas as minhas perguntas e dúvidas e frustrações, né? A filosofia ela não dá a resposta, isso aqui é muito interessante, mas ela te ajuda a acessar essa capacidade de questionar as coisas, de aprofundar, de garimpar, né? E aí, quando eu voltei, depois de alguns anos para o Brasil, eu acabei indo trabalhar para empresas, como consultor de empresas, como mentor, coach e professor também. Mas sempre, de negócio. Mas eu já queria fazer uma pergunta. Sempre foi esse foco ou você depois encontrou esse foco quando você começou a estudar filosofia? Depois eu encontrei esse foco, né? Eu trabalhei um período em educação, né, formal,
em escolas, universidades, mas depois, principalmente com a minha... Quando eu estudei o mestrado, eu já comecei a fazer a ponte de toda a minha formação com o mundo das empresas. Lá eu tive oportunidade no Chile de fazer projeto para uma empresa, e aí quando eu voltei, eu falei, eu quero continuar fazendo isso e multiplicar esse tipo de inserção nas empresas, que é na linha de formar lideranças, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, trabalhar a cultura organizacional, que é um tema extremamente necessário hoje em dia, né? E ainda muito pouco trabalhado, né? É um tema que a gente ainda tem que continuar trabalhando. E aí eu já estava com essa ideia há muito tempo de escrever um livro onde eu pudesse fazer a ponte entre filosofia e o mundo da praxis, digamos assim, né? O mundo cotidiano, o mundo do trabalho, o mundo das empresas. E foi isso. Eu conversei com a Renata, tive, né, o destino colocou a gente juntos em São Paulo, numa reunião, num café. E aí, quando eu falei para ela, ela falou, gostei da ideia. E aí a gente ficou flertando com essa ideia. E eu demorei mais ou menos uns 2 anos escrevendo, e há uns 5 meses a gente lançou no Rio, em São Paulo. Uma alegria. Que legal. E você tem usado ele nas suas consultorias? O livro já está virando uma ferramenta de trabalho? Muito boa pergunta, Lilian. Já estou começando a usar. E eu estou descobrindo, Lilian, isso é uma reflexão recente que eu estou fazendo. Estou te falando aqui em primeira mão. Eu estou descobrindo que esse livro ele tem como um propósito de criar o que eu estou chamando de ágoras contemporâneas. Vamos só, né, para quem nunca ouviu falar, ágora era aquele lugar na Grécia Antiga onde as pessoas se reuniam para discutir temas relevantes, né? Então, acabou sendo... A ágora era um grande container de sabedoria, de dialética, de trocas. E eu estou percebendo, Lilian, que esse livro tem essa vocação, porque eu já estou começando a fazer isso em algumas empresas que estão gostando da ideia, então a gente está reunindo as pessoas, a gente escolhe um tema, às vezes um capítulo, e eles vão trazendo para o dia a dia deles, para os desafios deles e tal. E também estou fazendo com grupos fora de empresa, grupos de amigos que falam, eu quero juntar umas pessoas para falar do teu livro. Então, enfim, eu quero, os próximos anos eu quero fazer muitas ágoras como essa. Nossa, é incrível, né? Eu falei para o Paulo que a sensação que a gente tem é que a gente está, assim, ao mesmo tempo que você está se enriquecendo, né, com muita bibliografia, com muito conteúdo que ele foi direto na fonte para trazer para a gente, e são temas, às vezes, que você precisa, isso aqui, né, depois ele falou até que tem leitores que estão querendo se aprofundar, né, quer depois ler o original, que as leituras recomendadas aqui, porque aí você fala assim, isso aqui eu acho que tem muita semiótica, eu quero, né? É um jogo de palavras, mas você coloca de uma maneira assim tão inteligente que parece que a gente está numa, como você falou, né? Tá ouvindo você, tá numa sala, tá numa mesa de bate-papo, e você vai se envolvendo e você não para de ler. E eu queria que você contasse, então, para a gente, aqui no Escritor Pod, tem muitos escritores e escritoras que acompanham também o nosso podcast, como é que foi a inspiração para esse livro, né, que você conta logo aqui na introdução, vou dar um spoiler para quem for ler o livro, mas é um pequeno, juro, que eu acho que é muito legal, porque às vezes o autor, sabe, Paulo, tem muita dificuldade de encontrar o tema, ou escreve o livro, o que eu costumo falar, sem uma grande ideia. O teu livro é uma baita ideia, para não falar uma palavra, uma baita ideia. E aí, como é que foi essa sacada, né? Primeiro que eu já acho sensacional unir isso, a filosofia, ao ambiente corporativo e tudo mais, mas esse livro teve um insight muito poderoso, né? Sem dúvida, Lilian. Quando eu estudei esses 2 anos de filosofia nos Estados Unidos, eu percebi que nada mais concreto que a filosofia. Infelizmente, ela acabou ganhando uma imagem de uma abstração, não viaja, né? Aquela coisa, não vem filosofar. Infelizmente, porque isso é fruto de uma cultura que não entende que quase todas as ciências que a gente estuda hoje vêm da filosofia, né? Então, esse foi o meu primeiro insight. Eu falei, nossa, isso aqui é muito concreto, isso aqui se aplica muito ao dia a dia, né? E o segundo momento, assim, digamos, desse insight que você perguntou,
foi quando e eu conto isso na introdução do livro, foi quando eu estava trabalhando e estudando no Chile, né, fazendo meu mestrado e trabalhando, e um diretor de uma escola, sabendo que eu adoro filosofia e que eu já começava a trabalhar para empresas, ele falou, você vai gostar desse livro, e me deu um livro que o título era Se Aristóteles fosse o CEO da General Motors. Eu falei, opa, que ideia interessante. Li o livro, adorei, é um professor de filosofia de Notre Dame, né, nos Estados Unidos, e fiquei com essa coisinha ali, né, na minha cabeça, falando... Enfim, aí depois, já trabalhando como consultor de empresas, tivemos uma possibilidade, né, uma oportunidade de organizar um congresso de recursos humanos, e eu, junto com os meus colegas do comitê temático, a gente teve a ideia de trazer a filosofia para o congresso. E aí foi belíssimo, foi um congresso que chamava de Platão a Peter Drucker, né? Platão, o grande filósofo grego, e Peter Drucker, um mestre da administração moderna, contemporânea. E aí voltou aquela ideia ali, né? Eu falei, nossa, voltou, né? Aquela ideia daquele livro que eu tinha visto. E aí eu encontrei com a Renata, como eu contei aqui, né? A editora, CEO da Maquinaria, e comentei, né, dessa ideia. Falei, olha, Renata, eu tenho esse projeto. Ela, opa, gostei dessa ideia. E aí foi quando realmente a ideia começou a amadurecer, né? Então ela falou, olha, me manda um projeto e tal. Aí começa, né? Quais são os filósofos? Outro dia me perguntaram, Paulo, como é que você chegou à escolha dos filósofos? Eu falei, cara, isso é uma verdade, uma pergunta que eu faria, muito, muito bom. Como é que você escolheu, né? Na verdade, acabou sendo, Lilian, aqueles filósofos que me marcaram, mas também filósofos que eu poderia atribuir alguma temática, entendeu? Porque eu dividi os capítulos por um filósofo trazendo uma temática. Até porque cada filósofo falou de vários temas. Eu fiz um recorte, né? Então, a escolha não foi fácil, mas fiquei satisfeito. Nossa, muito bom. Para quem quer, eu vou dar mais uma pequena curiosidade aqui do livro. Ó. É isso que ele falou, tá aqui, ó. Aristóteles e convidados, o propósito, uma escolha possível, né? Então, vai trabalhando e gostei, porque eu adoro estudar também sobre propósito e tudo mais. Depois ele vem, ó, os históricos e convidados. A vida é agora, o poder do presente. Então, por isso que eu te falei, você vai caminhando numa linha de raciocínio que é muito bacana para a gente e vai fazer com que o leitor tenha o pensamento crítico, né? Você falou uma coisa muito legal sobre esse espaço de discussão, e a gente hoje pensa, né, nas redes sociais, que é um espaço que é democrático, mas é muito, muito pequeno, né? Como você faz uma discussão num post com pouquíssimo espaço, né, para alguns caracteres. A gente tem aí o LinkedIn, onde a gente pode escrever um artigo, né? Agora o vídeo você tem um tempo maior, só que mesmo assim você vê conteúdos assim, todo mundo pode comentar o tempo todo sobre tudo. E eu sempre gosto, não sei se você também, Paulo, de ler os comentários. Porque eu sempre acho que é um estudo antropológico, ali um estudo social. O que essas pessoas estão pensando sobre esse tema? E eu tenho notado que essa questão do pensamento crítico, de responder fazendo outra pergunta, tem sido muito, muito bacana, assim. Então, eu vejo que o teu livro, ele traz, assim, essa vamos dizer assim, principalmente para os jovens leitores também, enfim, né, o teu livro é para todas as idades, mas eu penso que vai levar a gente para um outro lugar, porque é questionar o que a gente vive, né, nas organizações, mas a pessoa vai ver que tem muita coisa aqui do teu livro que vai tocar porque a gente não tem como separar, né? O Steve Jobs, o super workaholic, diz, não tem como separar. Não tem mesmo, né? Se você vem um dia triste para o trabalho, você vai ter que olhar para o colega do lado e vai dizer, não tô legal, mas não é nada com você, senão o colega já vai achar que é com ele, né? Então, você também vê esse teu livro nessa formação, porque ele não chega nem a ser uma introdução, porque ele não tem esse papel, mas ele traz essa relação com o nosso cotidiano. E a gente passa, né, na vida adulta, quem não é tão herdeiro, né, passa o quê? 70% do dia, 80% do dia do trabalho. Queria que você falasse isso para a gente, Paulo, para, né, a gente precisando formar novos leitores. Queria que você falasse desse propósito do seu livro, então, com isso. É isso, excelente, Lilian. Eu acho que esse é um dos principais motivadores para eu ter escrito esse livro.
né? Eu acho que a filosofia, se a gente pega os gregos, né, clássicos ali, 300 anos de Cristo, Sócrates, por exemplo, os gregos, a virtude dos gregos daquela época era fazer as perguntas, era examinar, era o que Aristóteles fala de contemplar, mas não é uma contemplação passiva, é uma contemplação ativa, é dizer, existe algo que eu não sei e que eu quero fazer uma jornada, que eles chamaram essa jornada de sabedoria, né? Então, a filosofia é uma busca constante por essa sabedoria que você nunca vai esgotar, né? Então, a minha intenção com o livro é provocar as pessoas para que elas comecem queiram viver a aventura do examinar, do contemplar, do perguntar, como você falou super bem. Em vez de fechar com uma resposta, trazer as perguntas, inclusive as que você não sabe, né? Então, eu fico um pouco frustrado ao ver o que está acontecendo com a capacidade de pensamento crítico da sociedade contemporânea. Né? E eu sou usuário de redes, eu gosto de tecnologia. Eu queria muito te ouvir em relação a isso, porque, né, eu não tenho esse teu conhecimento, mas como leitora e trabalhando com livros também, como uma profissional do mercado do livro, eu vejo tudo muito superficial ou às vezes muito agressivo e, né, então que pena, né, porque poderia ser um ambiente muito, tem alguns canais que tem que levam para esse lugar, mas é mais raro, né? Exato. Mais porque exceção, na verdade eu vi isso, né, Lilian, que eu estava comentando, eu fico um pouco frustrado exatamente pelo que você está falando, porque a intenção das redes não é o aprofundar, não é o examinar, não é o socializar. A intenção é você rápido dizer o que você pensa, infelizmente polarizando, porque o propósito das redes sociais não é nem esse. Ele não é a dialética, ele não é a troca, ele não é enriquecer a partir das nossas diferenças. Ao contrário, ele é quanto mais gente eu consigo para minha tribo. E quanto mais gente, eu mais me fecho numa tribo que talvez vai ser maior em quantidade, mas vai ser mais fechada. Então, eu cito o grande T.S. Eliot, né, o escritor, no meu livro, que ele fala assim, olha que bela a pergunta que ele faz. Aonde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Né? Ou seja, a gente está perdendo conhecimento e sabedoria na informação, porque tudo é rápido, tudo é curto, e tudo são respostas. Por isso que eu cheguei também à ideia do título, junto com a maquinaria, né? A gente deliberou junto, do anti-manual. Porque esse livro não pretende ser um roteiro para chegar e falar, faça isso. É claro que ele traz princípios, é claro que ele traz algumas ideias, minhas visões, mas eu acho que ele quer muito mais, sabe, Lilian, provocar e tirar da zona de conforto e estimular as pessoas essa nova musculatura, que na verdade não é nova, tá? Ela é tão antiga quanto a antiga. É nova para quem não conhece, para a gente que não aplica no dia a dia, né? Exatamente, exatamente. Ela acaba sendo nova para quem nasceu nas redes já, né? Porque, enfim, então eu achei interessante você perguntar, porque a minha maior inquietação é essa. Por isso a ideia das ágoras, né? Essas ágoras contemporâneas, para... Sabe, como é que a gente cria contextos de perguntas, de dialéticas, sem ficar ansioso que a gente precisa de uma resposta rápida? Os maiores desafios do mundo que a gente vive hoje não tem respostas rápidas, não tem respostas prontas. Né? Então, é um livro anti-comercial. Não é que eu não quero que seja comercial, mas você entendeu, né? Sim. É isso, ele não pretende ser a chave do sucesso. Né? Leia meu livro e agora sim você vai descobrir o caminho para o paraíso. Né? Ao contrário, você vai ficar inquieto e espero que você comece a se mover nessa aventura que a gente chama de sabedoria. Né? Eu não sei se você também, né, tua família, não sei como é que era a tua família ou é a tua família, mas eu me recordo muito assim da minha avó Mariana, assim, sentada com a sua sabedoria da idade, da vida, contando as histórias dela, e nós pequenos, os netos em volta dela, e tinha uma curiosidade que a minha avó,
é uma curiosidade barra fatalidade, né? A avó, ela ficou cega muito jovem, assim, ela descolou a retina, e o outro já tinha a catarata, enfim, né? Sabe como é que é, né? Naquela época não tinha tanta tecnologia, minha mãe é a caçula da família, então a minha avó, eu conheci, ela já tinha bastante idade. E ela ficou cega, acho que com 60 e poucos anos, assim. E a minha avó, então, a minha mãe falou, né, quando eu tinha 3 aninhos, ela ficou cega. Então, a capacidade dela de contar a história foi melhorando, porque ela tinha que detalhar mais, né, enfim, com as histórias, lembrar, e a avó contava muitas histórias, né, ela morava em São Paulo, e ela contava as histórias que ela vivia no interior do Paraná. E eu lembro da cena, você falou, não sei por que agora no podcast me levou para esse lugar, dos netos em volta, né? Eu já lá com meus 10, 12 aninhos, meus primos, os meus pais, e todo mundo parado, ouvindo ela, só ouvindo, né? E fazendo muitas perguntas curiosas, né? Mas por que era assim, vó, e tal, e tudo mais. E hoje eu vejo, assim, até na relação dos meus pais, que são avós já hoje e tal, como vai se perdendo isso, né, da curiosidade. Esses dias a minha filha tinha um trabalho de escola que ela tinha que entrevistar a minha mãe para perguntar como era a infância da minha mãe, e eu já achei super legal. Então, você vê como tudo isso que você traz aqui vai abrindo algumas coisas na nossa mente, assim, porque aleatoriamente veio isso na minha cabeça, né? E a gente tem muito isso com os idosos, né? Eu divulguei um livro do Papa Francisco que falava sobre a sabedoria das idades, que ele falava para a gente ouvir, né, os mais velhos e tudo mais. Não sei se sua família também tem ainda esses momentos, né? E a gente tem perdido um pouco isso, né? Às vezes para o cinema, para a TV, enfim, né? Sem dúvida, Lilian. Você estava falando aí, me ajudou a eu me lembrar, o meu avô paterno, né, que já faleceu há alguns anos, ele tinha uma fazenda perto do Rio, e a gente ia muito para a fazenda, muito, muito. E eu estou me lembrando, você estava falando, eu estava me lembrando dele, né? Ele, por exemplo, quando a gente ia para os currais, ver o gado e ver qual era gado de leite, então, quais as vacas que poderiam estar dando menos leite, ele tinha um olhar clínico, né? E eu me lembro muito da figura dele também olhando na janela da casa, tinha uma ladeira muito grande, muito ampla, um verde enorme, ele contemplando, e depois a gente conversando com ele também tinha uma lareira. Então é um pouco isso que você está falando, o tempo era outro, né? O tempo era outro, o olhar clínico. A gente parece que tinha mais tempo, e o tempo é o mesmo. Exatamente, exatamente. Não mudou. Exatamente, a percepção... A gente está perdendo a capacidade dessa riqueza da contemplação. Por quê? Porque é tudo muito rápido. É uma promessa, né? Na verdade, tudo sempre tem uma mentalidade por trás. A mentalidade agora, contemporânea, é que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser curto, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser assertivo, né? E o ritmo da vida não é esse. Se a gente pegar a evolução da vida do planeta Terra, os ecossistemas, eles não funcionam dessa maneira. Os animais não funcionam dessa maneira. O Sapiens, que começou isso ser cada vez mais forte, em função também do avanço da tecnologia, que foi encurtando o tempo. E isso é um problema do ponto de vista de sabedoria, do ponto de vista de entender o entorno. E aí, só para complementar, olha que interessante, o Sócrates, né, que foi o mestre de Platão, ele não escreveu nada, Lilian. Porque para ele escrever já era reduzir. Olha que interessante. Ele falava, a sabedoria é tão nobre que ele achava que a oralidade era mais próxima da dialética do que escrever. Porque na oralidade você consegue trazer outras palavras, enfim, era o que ele pensava. Mas eu acho que, de novo, o livro está querendo trazer isso de volta, né? Nessas ágoras que eu estou te falando, tanto nas empresas quanto nas rodas de amigos, eu tenho visto como está fazendo sucesso no sentido tá abrindo várias caixas, né? Elas adoram. O que eu falo é o seguinte, quando é a roda social, eu falo, não pode faltar vinho, né? Porque não pode faltar vinho.
Não pode faltar. Tu sabe que eu tenho um livro, eu falo, gente, como é que pode, né? Tanto livro, às vezes eu esqueço do nome, mas depois prometo para vocês que no próximo podcast, para quem ficar, porque o pessoal tem que ficar ouvindo os próximos, né? Eu vou ver se eu resgato ele, indico, mas ele traz a história da literatura, né? Dos homens, tal, na literatura, das mulheres, enfim, mas o homem como ser humano. E aí, ele fala isso do Sócrates, né? Que você falou que não escreveu nada e foi um grande escritor, né? E no sentido do que ele deixou para a gente. E Jesus também, né? Porque Jesus foi um homem também que não escreveu nada. Então, aí eu lembrei desse livro, é um livro super legal que vai contando, né? Da história, como surgiram os primeiros livros e tudo mais, enfim, vai toda uma. Vai desde os papiros até, como você falou ali, da palestra que você teve, vai até a J.K. Rowling, sabe? É muito legal esse livro, depois eu vou te indicar também. Legal, eu E aí quero. fala disso, aí fala o Sócrates e Jesus, né? Grandes escritores, porque, né? O livro mais vendido do mundo, a Bíblia, né? Ele não escreveu uma palavra. Exatamente. É porque essa oralidade em volta, né? Em volta desse mestre no sentido de provocador, né? Essa oralidade é como uma oralidade tribal. É como a tribo se reunindo ali, né? Para o cacique ali, as provocações. Sim. E as coisas vão tomando, isso que é interessante, elas vão tomando o seu rumo na medida que você vai ampliando a dialética. Então, essa impaciência que a gente tem de eu preciso saber logo o que é, qual é a resposta, ela não é sábia, vamos usar essa palavra, ela não traz sabedoria, porque a gente precisa examinar mais, a gente precisa deixar as perguntas ruminarem ali, sabe? Para novas ideias surgirem. Né? Então é isso. Eu acho que por isso que eu acho que a filosofia nunca foi tão necessária. Tão necessária. No século XXI. Exato. Eu acho assim, né? Hoje a gente tá, inclusive sábado, a gente estava com jogos com os amigos e tal, esses jogos criativos que tem hoje, que né, minha filha adora, que faz pensar e tal, sair da zona de conforto, e era sobre curiosidades. E aí surgiu uma dúvida, é claro que o Google desempatou, no sentido de, tipo, será que é isso mesmo, né? E tal, para brincadeira. Mas eu vejo assim, isso, o ChatGPT, né, a gente podia até entrar nessa pauta da tecnologia, não vai conseguir fazer, né? Porque você percebe que ela não tem as entrelinhas, ela não tem o nosso vocabulário, ela não tem, né, que a gente falando aqui com a mão, o nosso olhar, o corpo falando. Então, eu vejo também isso um desafio para as escolas, sabe? A minha filha, na aula de história, ela tem 13 anos, então a gente voltou a estudar com ela, né? E na aula de história ela tem que decorar e ela tem muita dificuldade, Paulo, muita dificuldade em decorar e não aceita. E foi um ano muito difícil porque eu sou muito, né, inquieta e tal. Falei, não, filha, decora, vamos embora, vamos pro 10, né? Vamos fazer um mapa mental, já com os 5 passos de você tirar uma nota 10, né? Eu não confesso que eu sou um pouco assim, muito mais assim. E o meu marido, né, que eu te falei que é o todo nerd, que estuda e tal, um beijo para ele estiver ouvindo o podcast depois, ele falou assim, não, você não tá entendendo, o negócio dela é aprender. Se ela tirar uma nota baixa, não sei o quê, e ela ama, ele dá aula de história, ele dá aula de geografia e religião, porque vai, e ela fica assim, ó, com os olhinhos. Então, a escola, eu queria ouvir tua opinião, sabe? A gente que tá nesse momento também, não sei se você tem filhos, como é que a escola vai fazer, né? Vai deixar uma aula tão gostosa, tão atraente, né? A gente sempre percebia isso, os professores que a gente queria que a aula continuasse e aqueles que a gente fazia assim, ó, quase dormia na carteira, né? Exato. Isso continua, né? Exatamente. Tem a ver com aquela frase que eu falei, onde está o conhecimento que a gente perdeu na informação, né? Eu sou muito crítico do sistema educacional que vingou por séculos, vamos dizer assim, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma afilhada, tenho sobrinhos e uma afilhada linda de 11 anos, que ela tem um dom para arte estética, né? Outro dia me falaram que ela fez um colar com grampos, ela pegou grampo, de grampear, e fez um colares. A minha mãe falou, de onde que ela tirou isso? Enfim. E ela, às vezes, tem dificuldade com algumas matérias. Aí eu falo, mas é óbvio.
É óbvio, as matérias são, sei lá, decora a pressão, a temperatura, não sei, nos Estados Unidos, quando o inverno muda. Fala, assim, a nossa educação virou decoreba, virou você decorar equações que você nem sabe, às vezes, de onde vem e para que você vai usar. Né? Então é isso, a gente está perdendo conhecimento e sabedoria em informações que alguém disse, né, que eram relevantes, que eram importantes, e no final, no caso da educação brasileira, você vai marcar um xizinho numa questão de múltipla escolha, quando a vida não é um xizinho em questões de múltipla escolha. Então, eu acho que eu fico também um pouco, às vezes, frustrado com o sistema educacional, porque o ideal era a gente exatamente incitar o que o teu marido está fazendo com a sua filha. O melhor de cada um a partir dos seus interesses. Né? Então, claro, vamos trabalhar uma cultura geral, é importante, mas a gente está obcecado com informações que são necessárias para passar no vestibular e que muitas delas a gente nem vai rever na vida. Nem né? vai rever. Então, aprendizado tem a ver com outras coisas. Tem a ver com a vida real, tem a ver com as suas aptidões, né? Com o que você mais gosta de fazer, com o que você faz bem. Né? Então, eu acho que, de novo, a gente precisa resgatar esse conceito do que é conhecimento, do que é sabedoria, para a gente buscar vidas melhores. Eu acho que a filosofia tem tanto para nos mostrar nessa linha, sabe? Enfim, e você falou da tecnologia, isso aí é um tema, né, Lilian? A gente podia, num futuro... Nossa, dava um podcast só sobre isso, porque tem esse ponto, né? De crianças assim, né, e adultos com muita ansiedade, com muito estresse. Você traz no seu livro os pontos, né, dessa questão da felicidade, né? Eu li uma parte que falava isso, né? Eu achei muito legal que a pessoa vai falando, a felicidade para mim é isso, é aquilo. Tá, então você tem, você não tem. E então assim, como é que porque umas pessoas têm medo da inteligência, né? Vão criando um bloqueio, não vou usar, porque isso ali, né, vai acabar com o emprego de todo mundo, não sei o quê. Outros usam demais, né? Como é que você vê isso? Porque no sentido filosófico da coisa, que eu queria te perguntar, Paulo, porque a sensação que eu tenho é que vai deixando a gente preguiçoso para pensar, né? Como o meu pai em São Paulo, eu falava assim pro meu pai hoje mora em Santa Catarina aqui também, né? Mas eu falava, pai, como é que o senhor andava em São Paulo com aqueles mapas? Como é que o senhor andava em São Paulo sem o Waze? Me explica, não é possível, né? Porque São Paulo já era grande quando eu era pequena e tal, quando ele era jovem. E aí ele fala assim, não, a gente usava o mapa, a gente prestava atenção no caminho. Olha que legal que ele falou para mim. A gente prestava atenção no caminho. E hoje a gente vai igual uns robôs, né? Daqui a pouco o carro vai dirigir para a gente também, a gente sabe que tem um carro que dirige sozinho, a gente não presta atenção na placa, né? Então, a sensação, de verdade, o meu medo, eu vou dizer para ti então, depois tu compartilha o teu, é de ficar burra, sabe? Tipo, começar a usar muito também, eu uso, né? Às vezes, eu quero alguma ideia, eu boto lá no ChatGPT, a gente tem muita produção de conteúdo, a gente às vezes coloca para ter alguma ideia diferente. Mas assim, meu medo é esse, sabe? O que vai acontecer? Como é que você vê isso, Paulo? Isso, Lilian. Esse é um dos capítulos do livro, né? Eu trouxe o Martin Heidegger, que foi um grande filósofo alemão, é considerado por muitos talvez um dos maiores da modernidade. Eu não gosto desses rankings, mas ele foi realmente peso pesado. Sim. Ele foi professor da Hannah Arendt, que também é uma grande filósofa. E o Heidegger, já na década de 30 e poucos, ele já manifestava uma preocupação com o que ele chamava como se o ser humano estivesse se tornando uma máquina. Né? Ele já estava preocupado com esse crescimento da industrialização, onde o ser humano perdia subjetividade. Ele fala muito disso, a Hannah Arendt também, que é exatamente o ponto que você trouxe. Né? A tecnologia é neutra, ela não é má. O problema é qual é o uso e como a gente interpreta a tecnologia. E esse tem sido as minhas discussões. Então, assim, eu não sou aquela linha de não usar, ao contrário, eu uso, mas a minha preocupação é a tecnologia substituir ações
e características muito típicas do Sapiens. Por exemplo, o pensamento crítico. Se eu quero uma informação que seria muito trabalhosa de eu ter e que eu vou demorar 5 horas para tê-la, eu não tenho nenhum problema de colocar no ChatGPT, né? Acho ótimo. Me faz aí um levantamento da produtividade, sei lá, de automóvel do Brasil nos últimos 10 anos. Eu gosto de colocar assim, compare essa planilha. Isso aí ela vai fazer, muito da matemática. Vai fazer super bem. Inclusive, eu que quero agora começar a cozinhar mais, porque eu não cozinho, bota lá, o ChatGPT me dá as melhores receitas, as 10 melhores que você considera usando tal. Vamos botar. Olha, para receita eu não cozinho, olha aí que legal. Eu estou dando aqui, né, pensando em agora. Mas é legal que você está falando de usar para uma coisa que é algo que só soma, né? Buscar uma receita, desde tarefas simples até coisas mais complexas. Exatamente. Agora, quando você começa a delegar para o ChatGPT ou qualquer tipo de chatbot o pensamento crítico, qual é a opinião que eu devo ter sobre isso? Ou seja, esse trabalho mais artesanal que a dialética fazia, por exemplo, com os diálogos socráticos, que quem escreveu foi Platão, que foi discípulo de Sócrates, que ali você está ali naquela musculatura dialética, você está pensando. O ser humano de hoje está fazendo menos, porque ele está, literalmente, em muitos casos, delegando para a inteligência artificial algo que é próprio nosso, que é a cognição, o pensamento crítico. Essa é a minha preocupação, Lilian. E você que trabalha para o mundo da literatura. Eu não sei se você soube, mas teve recentemente um caso de um prêmio de literatura que tiraram porque descobriram que quem fez foi a inteligência artificial. Então tem essa questão da autoria. Olha que complexo. Porque uma coisa é você pesquisar um dado e trazer para a sua escrita, como eu fiz no meu livro. Mas outra coisa é ele escrever por você e você assinar que você que escreveu. Então, a gente está entrando numa era tão complexa, porque daqui a pouco o autor vai ser aquele que, literalmente, ele não vai escrever, ele vai dizer, mas eu fiz as perguntas. Porque agora os cursos de inteligência artificial é isso. Como você pode aprender a fazer as perguntas para o chat GPT, etc. Então, olha que questão, Lilian. Então, assim, você fala, meu Deus, e de um robô que pega dados que já existem, porque apesar de que tem aí os missionários do Vale do Silício que dizem que a inteligência artificial vai criar do zero, a verdade é que hoje o que a gente tem é que tudo que ela traz já existe, são dados que ela reorganiza. Essa é a minha preocupação. Eu acho que o Sapiens ele é Matrix, o filme A Matrix, né? A gente está delegando... Você coloca aqui no título, né? Tecnologia com consciência, ainda é possível sair da Matrix. Exato, exatamente, porque é um Capítulo filme... 9, ó, gente. Um filme da década de 90, que é profético, né? Porque o que a gente está fazendo é isso, a gente delegou para as máquinas o nosso pensar enquanto a gente sonha, enquanto a gente dorme. É uma loucura pensar em tudo que está acontecendo, e o teu livro acho que vem para fazer a gente sair dessa zona de conforto, e por isso que, como você falou, né, não é um manual, é um anti-manual filosófico que faz a gente pensar, e o teu livro, ele dá uma sensação de querer mais, né? Eu falei para ele disso, a bibliografia é riquíssima. Gente, super recomendo para vocês, tá? Anti-manual filosófico para pessoas inquietas com dogmas organizacionais. E sabe uma coisa que o meu marido também, né, que trabalha com arquiteto de software e tal, falou, quando começou todo mundo a querer usar aquele boom, né, do ChatGPT e tudo mais, e das outras ferramentas, ele falou assim, bom, daqui a pouco a gente o robô, ele falou, Lília, né, a gente filosofando, que a máquina não ia fazer. Os dois ali, ele falou, você já parou para pensar que a gente faz muito anúncio aqui na agência, faz muito marketing, né?
que a gente vai fazer, que os robôs vão estar, eles vão estar lendo o conteúdo um do outro, né? Olha que loucura. Então, a inteligência artificial fez um conteúdo, a gente colocou lá para o Facebook, para o Meta lá, que cuida, né? Para a empresa Meta, que cuida dos anúncios das empresas do Facebook, para ele encontrar qual que é o melhor conteúdo, mas o conteúdo foi a inteligência artificial que fez, o robô está dizendo qual é o melhor conteúdo para entregar para uma audiência. Então, ou seja, até a curadoria vai vir da inteligência artificial. E aí nós começamos a pirar e eu falei, meu Deus, né? Você começa a ler as matérias, você não pensa assim, Paulo, tá, mas isso aqui será que foi feito pela inteligência artificial, né? E aí vai ficando preocupante, vai dando um pouco de angústia, assim, né? Principalmente eu sou jornalista, isso, poxa, né? E infelizmente a gente não vê como vai retornar isso, assim, é um caminho meio sem volta. Agora, o que eu estou tentando fazer, inclusive nas minhas aulas, eu estou agora em Porto Alegre dando aula para um MBA e eu provoco os meus alunos com isso, e a gente sai umas discussões, Lilian, assim, que você tem que ver, assim, e boas discussões. Nossa, tem que gravar. O que eu tento provocar é, gente, vamos pensar para que a máquina realmente não nos domine, porque ela está caminhando para isso, dominar-nos, de a gente não conseguir fazer nada sem a máquina, inclusive pensar, inclusive ter uma opinião, inclusive criar sem a máquina, né? Criar sem inteligência artificial. Ter uma curadoria sem a máquina, né? Nossa, e por aí vai. Você vê lá as recomendações da Netflix, né? Você fala assim, que legal, né? É tudo o algoritmo lá que está te indicando. E aí, não sei para vocês, mas às vezes cai umas coisas nada a ver, né? E aí, quando alguém te indica um filme, fala a verdade, Paula, a gente aqui no Escritor pode, né? Vou partir para a nossa última pergunta. Mas, assim, nada melhor quando alguém fala assim, ó, como eu estou indicando para vocês, gente, leiam o livro Anti-Manual Filosófico, ou assista esse filme. Isso vem com detalhes, assim, que cada pessoa que assistiu ou cada pessoa que leu teve uma interpretação. Então, a curadoria nossa, do ser humano, dos amigos, nunca vai ser substituída, na minha opinião. Né? E aí eu queria que você falasse, então, nesse clima para a gente, Paulo, o que, na tua opinião, o escritor pode e o escritor não pode fazer, que é a brincadeira aí, o tema do nosso nome, né, do nosso podcast. O que o escritor pode fazer, até você me ajudou nisso, que há muito tempo eu vi uma aula tua em que você falava de desmistificar o marketing, né? Que você falava, tem gente que acha que o marketing é do mal. Eu falei, gente, eu acho que ela está falando para mim. Então, o escritor, você não sabia disso, mas eu estou te dando esse feedback. O escritor pode e deve fazer marketing do seu livro, né? Eu confesso para você que às vezes eu ficava meio, será que eu estou falando demais da minha obra? Então, qual o problema? Eu escrevi para o maior número de pessoas conhecerem. Será que é meu ego, né? Será que é meu ego? O que está acontecendo? Exatamente. Que da hora. Então, ótimo. O escritor pode, deve... e o que o escritor não pode fazer? Acabamos de falar, o escritor não pode escrever algo que ele diz que é dele e que ele delegou para o chatbot, para o chat GPT. Ele não pode fazer isso. Não, por favor, não façam isso. Não, e aqui nós estamos num canal, num espaço que valoriza, que quer valorizar cada vez mais o escritor, a escritora nacional, e a melhor forma da gente formar essa comunidade forte é escrevendo bons livros, né? Livros que possam ser compartilhados, livros bem revisados, bem escritos, como esse teu aqui feito pela Maquinaria, né? E tu quer brincar ainda na parte das pessoas da corporativa, filosófica, o que a gente pode e não pode fazer do ponto de vista né, filosófico, enfim, ou se você quiser trazer para o ambiente corporativo também, na forma de pensar e agir nas empresas? Eu acho que a gente pode questionar os dogmas, a gente pode e deve questionar as coisas que todo mundo diz, sempre foi assim, né? Enfim, pode e deve. E a gente não pode, por exemplo, buscar resultados a toda custa, né? Os fins nunca vão justificar os meios. Então, que é uma coisa bem filosófica isso também. Então, e está no livro. Eu diria isso. Ai, que ótimo. Nossa, eu ficaria aqui um tempão. Eu não sei você, Paulo, mas eu adorei.
Eu adorei, desculpa a tagarelice, né? Foram abrindo aqui, ó, várias ramificações assim aqui. Que é legal, Lilian. Assim que é legal esse bate-papo, eu adorei, passou voando. Passou voando. E eu vou levar o teu livro para casa, vou dividir na cabeceira com o meu marido, que é um devorador de livros. Eu falei para ele aqui, gente, antes de começar o nosso podcast, que a gente tem uma televisão aqui na agência que fica aparecendo as capas que estão no site da agência, né? E aí tem um resumo lá, um texto que foi para a imprensa do livro do Paulo. E aí ele veio aqui na agência de buscar e falou: eu preciso desse livro aqui, hein? Você leva para casa e tal. E aí passou na correria, eu falei para o Paulo que eu vou levar, vou ler com ele, depois eu vou discutir com ele. E depois a gente faz isso também. E a gente vai marcar a nossa ágora, nós, porque eu fiquei curioso em conhecer também. Não, você vai adorá-lo. Eu já vi que ele tem uma característica filosófica aí, ele é bem... Tem sim, ele é o nerd da família, todo mundo... E você sabe que é engraçado, né? Quando a gente tem pessoas assim próxima da gente, a gente sempre às vezes quer pedir um conselho, né? E ele é o conselheiro da família, é gostoso de conversar. E, Paulo, muito, muito obrigada, tá? Volte sempre, quero saber dos seus próximos projetos. Eu vivo um momento na agência que eu preciso realmente também ler esse livro, né? Quando você fala assim, isso sempre foi assim, quem nunca, né? Não vamos mexer nisso que está dando certo. E a gente que trabalha com cultura, a gente precisa se movimentar, a gente precisa furar algumas bolhas para poder levar o livro, né? A gente tem poucos leitores no nosso país, leitoras, infelizmente. Então, formar novos leitores é o nosso desafio, e às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto, como você falou, né? Acho que todo escritor, né, Paulo, quer ficar aqui, ó, só lendo, escrevendo, mas não dá, a gente precisa se jogar, e eu preciso ler muito esse livro. A agência comemora, ele é agência de comunicação, Paulo, 15 anos em janeiro. Bacana! E eu comecei a agência quando eu tinha 27 anos. Uau. Fiz muita coisa errada, mas fiz bastante coisa certa. Graças a isso, você está com essa agência linda agora, graças ao livro. Mas, assim, o teu livro eu tenho certeza que vai tirar eu da zona vai tirar alguns pensamentos da zona de conforto e fazer a gente pensar e começar um ano diferente. Então, para quem quer começar um ano diferente como eu, ó, para quem está aqui no YouTube, a capa linda para vocês, Anti-Manual Filosófico para Pessoas Inquietas com Dogmas Organizacionais, Paulo Monteiro aqui, ó, para vocês. E quem está no Spotify e em outras plataformas, acesse as livrarias, está nas principais livrarias do Brasil, né, Paulo? Está nas principais livrarias do Brasil, e a forma para quem tem, né, mais dificuldade de acessar a livraria física, a Amazon é o melhor canal para o livro. Eu já chequei, só tem esse título com esse livro, então se botar lá no busca, é o primeiro que vai aparecer. Aliás, tá aí já uma primeira ação de marketing, né? O Paulo falou que a capa, o pessoal da editora sempre pensa no título casado com a capa, com as informações, e pensar num nome diferente já faz parte do marketing e da divulgação. Paulo, e para fechar, como é que a gente te encontra, então? Quem quiser falar com você, quem quiser filosofar com você, quiser comprar o livro depois e trocar algumas ideias contigo, ou alguém que está ouvindo o podcast e quer contratar uma consultoria, por que não, né? Claro. O principal canal é o Instagram, né? Paulo_Monteiro 2018. Tá aberto o meu Instagram, então, enfim, né? Paulo_Monteiro 2018. No LinkedIn, se botar Paulo Monteiro, vai aparecer também. Já vai aparecer. No buscar, E só também complementar, o livro não é só para pessoas que trabalham em organizações formais. O livro é para todo mundo que tem inquietação em conhecer um pouquinho de filosofia aplicada ao mundo cotidiano. Profissionais, enfim, profissionais liberais. Eu acho que o universo é muito mais amplo do que simplesmente para quem trabalha. O leque é bem aberto, né? É gostoso porque você vai contando as suas histórias, as suas experiências, então a gente vai consumindo aí também de toda essa tua formação, a tua cultura e os teus estudos. Muito obrigada, viu, Paulo? Agradeço demais. Acompanhem o Escritor Pode, mais uma vez pelo meu canal do YouTube, Lilian Cardoso.
pelo Spotify, também nas outras plataformas digitais. Para você que está acompanhando aqui pela primeira vez, não esqueça de seguir aí o meu canal no YouTube e também adicionar aí o Escritor Pod na sua playlist. Comente aqui se você gostou. Um beijo e até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar este episódio do Escritor Pod. Se você gostou, compartilhe com seus amigos escritores. Não deixe de seguir @escritorpod e também @Lilian Cardoso nas redes sociais. Siga também o canal do Spotify ou na plataforma de streaming que você mais utiliza. Não esqueça também de avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que o Escritor Pod é um patrocínio de LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.